Olá, pessoal. Vamos começar o nosso webinar. Sejam todos e todas muito bem-vindas. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse final de tarde, com sala cheia. Muito gostoso, tanto interesse por esses temas, né? Muito obrigada por estarem aqui. Para me acompanhar nessa conversa, nós convidamos o Márcio Farid, que é analista de Equity Research da JP Morgan e lidera o setor de papel e celulose da América Latina. Ele também é analista de metais e mineração, ficou em primeiro lugar em celulose e papel na pesquisa com investidores institucionais de 2019 e a equipe em segundo lugar no setor de metais e mineração. Márcio é doutor em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Márcio, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Prazer, Júnia. Muito obrigado a todos. A gente tem também a Vivian Rubia Ferreira, que é coordenadora de programas no Instituto de Cidadania Empresarial, ICE, é mestre em empreendedorismo social pela Goldsmith University of London e especialista em investimentos e negócios socioambientais pelo Instituto de Pesquisa Ecológica IP e SEATS da USP. Desde sua graduação em Comunicação Social e Relações Públicas pela Unesp, ela desenvolveu carreira em organizações de sociedade civil. Atuou na área de comunicação, relacionamento com parceiros, mobilização de recursos e elaboração e gestão de projetos em organizações como o Instituto Acatu e a Associação Vagalume. Atualmente, juntou-se à equipe do ICE, onde coordena programas voltados ao fomento de investimentos e negócios de impacto. Vivian, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda também. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E a gente também tem a Poliane de Honor Schwab, que é gerente corporativa de auditorias de sustentabilidade na Suzano S.A. Possui mais de 15 anos de experiência na área de gestão estratégica de certificações e sustentabilidade nas áreas florestal, industrial e comercial. É formado em administração de empresas com especialização na área de gestão florestal e já participou de fóruns nacionais e internacionais de construção e debate de padrões de certificação e qualidade, responsabilidade social, certificação florestal e cadeia de custódia. Poliane, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, muito obrigada a vocês pelo convite. Estou bem contente aí. Muito bom. E eu sou a Júnia Karst, sou engenheira florestal, sou líder de experiência técnica da Neocert e além de estar na condução desse webinar, eu vou apresentar também um estudo que a gente fez sobre como os padrões de certificação florestal incorporam, né, os aspectos ESG em seu conteúdo e vou mostrar um pouquinho do nosso Neo Analytics para vocês. Eu vou trocar de chapéu aqui no meio. Mas antes da gente começar realmente chamar o nosso primeiro convidado para o debate, a gente vai passar um videozinho rapidinho sobre a Neocert. Solta lá, Vini. Bom, agora que vocês conhecem mais um pouquinho da Neocert, eu tenho três informes.
Primeiro, vocês podem usar o chat do Zoom para fazer perguntas e comentários em qualquer momento do nosso evento. No final, depois de todas as apresentações, a gente vai ter um momento reservado para que os nossos convidados possam interagir com essas perguntas e responder, de repente, né, aprofundar algum detalhe que vocês desejam. Então, esse é o primeiro. O segundo, a gente sugere, para uma melhor experiência, o formato de visualização de Speaker View. Acho que o pessoal da comunicação já colocou no chat as orientações para colocar o seu Zoom ali, a sua visualização nesse formato. Se não quiser também, fica a seu critério. E, por fim, a gente pede para deixar os microfones desligados ao longo do evento, para que não tenha interferência e, de repente, não possa comprometer o entendimento em alguma parte, tá? Bom, tendo isso colocado, vamos começar. A gente vai começar trazendo o ESG na perspectiva do mercado financeiro e dos investidores. Então, eu chamo o Márcio, né? Márcio, o ESG não é realmente alguma coisa assim nova, super novidade. Ele já tem, o mercado já olha para esses aspectos aí, já tem alguns anos, né? Mas nesses últimos 2 anos, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem visto assim, uma crescente importância desse tema. Você passa o feed do LinkedIn, só dá ESG, né? Uma coisa que está super do momento, o que eu acho muito bom. Então, eu queria que você contasse para a gente, né, do ponto de vista do mercado financeiro, quais são as oportunidades, os desafios para avançar nessa agenda e como que os indicadores ESG são definidos e monitorados. Tá bom, Júlia. Boa tarde a todos, boa noite, dependendo de onde você vai estar no Brasil, né? Obrigado ao time da Neosert pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Para falar de um assunto que eu diria, concordo com você, tem ficado cada vez mais relevante, mas ainda assim parece que é incipiente, né? Eu mesmo tenho muito que aprender ainda, estou estudando e aprendendo mais sobre o tema. Mas acho que a gente pode ir um pouquinho para o nosso bate-papo, né? Para quem não sabe, eu acho que a Juna comentou rapidamente, mas ESG basicamente significa em inglês Environmental, Social and Governance. A gente está falando aqui, então, dos aspectos de governança, aspectos sociais e ambientais. E eu vou tentar trazer um pouquinho aqui para vocês de como o mercado financeiro tem pensado sobre esses temas, né? Bom, basicamente, quando eu olho para os últimos anos, eu diria que nessas 3 siglas aí, o aspecto de governança, ele sempre foi mais bem explorado e muito precificado pelo mercado já há um bom tempo, né? A ideia principal dos investidores e dos analistas é que a governança tinha uma influência direta no retorno e na sustentabilidade das empresas. Então, para falar de alguns exemplos práticos, o mercado via e vê boas práticas de governança, por exemplo, como sendo importante para melhores tomadas de decisão de investimento, para a escolha dos melhores gestores. Então, no geral, a governança deixava a tomada de decisão mais alinhada com o interesse dos acionistas e principalmente dos minoritários, né? E essas melhores práticas eram e são refletidas no valor das empresas. Na verdade, na medida que os investidores ficam mais ou menos confortáveis com o modo que a companhia é gerida, né? Então, sem citar nomes, a gente já vê há alguns anos prêmios de valor ou descontos atribuídos a empresas, principalmente listadas, né, em bolsa, que é o meu mundo, atribuídas às empresas que o mercado percebia que tinham como boas práticas ou não tão boas práticas, né? Então, havia um prêmio para empresas com boas práticas de governança e um desconto para empresas com não tão boas práticas, para não falar práticas ruins. Mas aí eu acho que a grande mudança recente foi entender que práticas sociais e ambientais também contribuem para o melhor retorno e a perenidade da empresa. Talvez de forma direta, por meio de operações mais confiáveis e eficientes, e de forma indireta, ou talvez não tão indireta também, para um ambiente em comunidade mais saudável, né? Então, se a gente passar por alguns pontos práticos de novo, o uso de recursos naturais como a água, por exemplo, você usar de forma mais eficiente, você pode resultar em operações de menor custo e com benefício direto para as indústrias, né? Mas também de forma indireta na preservação de rios e afluentes, que podem contribuir para a perenidade da empresa e também para o bem-estar social das comunidades locais e de todo o meio ambiente em volta, né? O mesmo vale para outros recursos naturais, como energia, recursos humanos. Então, o entendimento de que boas práticas ambientais e sociais contribuem de forma direta e indiretamente para a perenidade e para melhor retorno das empresas e das comunidades em volta, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje
é acompanhar e ranquear as empresas em termos de boas práticas, né? Existem vários indicadores, e mais específico para o mercado financeiro, os investidores dão valor para as empresas que fazem parte de um índice de Dow Jones, que é o Dow Jones Sustainability Index, que basicamente a empresa está dentro ou está fora, né? Então você não tem ratings ou rankings, né? Mas também existem alguns índices de mercado que fazem o rating de ESG, como por exemplo o MSCI ESG ou até Sustainalytics. Mas existem vários índices, né? Existem inclusive alguns grandes investidores institucionais que fazem um trabalho dentro de casa. Então, eles mesmos ligam para as empresas, vão no detalhe dos relatórios de sustentabilidade e dão os ratings com base em critérios próprios. Talvez porque alguns investidores têm um objetivo específico ou porque simplesmente não conseguem ter clareza com os índices que tem no mercado, né? Mas o fato é que você pode acompanhar esses ratings em índices abertos, ou alguns investidores até fazem os próprios rankings, né? Então, no final do dia, a alocação desses recursos, né, ela é influenciada por métricas qualitativas e quantitativas também de ESG. Algumas métricas são simplesmente para qualificar as empresas ou os setores como sendo investíveis ou não. Outras são para mensurar, e talvez mais importante ainda, para acompanhar o desenvolvimento das empresas nesses 3 principais fatores, né? E, obviamente, a gente vê isso indo muito mais no detalhe do que simplesmente falar de environmental concerns, né? Outro ponto que eu queria trazer também é que eu acho que existe uma diferença de percepção entre os investidores de diferentes regiões. A Europa, por exemplo, aparece como a região mais preocupada e que mais inclui índices de governança na análise para tomada de decisão de investimento. E essa preocupação na Europa com os alocadores de recurso, ela vem principalmente dos investidores que colocam dinheiro para esses alocadores, né? Então, a gente está falando no final do dia de aposentados, de poupadores, que têm preocupações maiores com os recursos naturais, com o ambiente social das empresas, e acabam fazendo um push, né? Forçando os alocadores a terem que trilhar um caminho diferente, né? Então, a sociedade, no geral, começa a entender que o mundo que vive, todo mundo vive no mesmo mundo, e o que acontece em outras regiões acabam impactando a sociedade de maneira geral, e aí eu acho que a certificação florestal aparece como um importante componente dessa análise também, né? A garantia de que florestas usadas, por exemplo, para a produção de celulose sejam plantadas, que o manejo seja sustentável, que não haja desmatamento, é um importante fator para determinar a decisão de investimento, sem dúvida. E em termos de consequências desse aumento nas preocupações, eu diria que já no curto prazo a gente começa a ver algumas mudanças interessadas do lado de funding, né, de disponibilidade de recursos para as empresas. Então, aqui eu acho que é fácil de citar nome, a Suzano e a Klabin, por exemplo, aqui no Brasil, já fizeram emissão de bonds que tem retorno ou que tem custo de dívida atrelado a algumas métricas de ESG, principalmente relacionadas à redução de emissão de carbono, né? E a gente vê também algumas iniciativas de bancos no mundo inteiro com a intenção de privilegiar o funding para alguns setores ou para algumas empresas que sejam mais bem posicionadas em termos de métricas de ESG. Então, mais um incentivo para que as empresas consigam fazer ou tenham uma preocupação crescente com relação a esses índices, né? Eu acho que o último ponto que eu gostaria de trazer, no futuro, a expectativa é que as empresas e os setores que sejam mais bem posicionados nas métricas de ESG sejam outperformance, né? Tanto via resultado e eficiência operacional maior, mas também com relação à perenidade das operações e dos negócios, e com um impacto mais positivo na sociedade também, tá? Eu acho que era essa mensagem que eu gostaria de trazer hoje, Júnior, e eu fico à vontade aqui para a gente poder bater um papo mais para frente durante a sessão de perguntas e respostas, né? Tá joia. Tá liberado, meu? Helder. Tá joia. Muito obrigada, Márcio, pela sua... A gente fica querendo mais, né? Porque essa parte dos investidores, do financiamento, é uma coisa que realmente, para a gente que está mais voltado para o campo, a gente fica, nossa, mas como que isso acontece? Então, muito legal ver, né, essas informações e a importância também dos investidores puxando temas importantes, né? Não que as organizações não procurem, mas os investidores puxando também é importante. Agora, vamos passar para a Vivian, né, que vai falar para a gente, vai falar com a gente sobre negócios de impacto.
tem tido um debate sobre a necessidade de transformação do sistema econômico para uma nova economia que vem cada vez mais orientada por impactos positivos, tanto na sociedade quanto no meio ambiente. Isso parece, né, aparentemente acompanha o crescimento dessa importância que o ESG vem tendo nos últimos tempos. Os negócios de impacto, então, eles são uma parte dessa engrenagem, que eu acho que é bastante importante, dessa nova economia. Então, Vivian, conta para a gente o que são esses negócios de impacto, né? Como que ele dialoga com essa agenda do ESG e quais são as oportunidades e desafios para que a agenda socioambiental, para a agenda socioambiental na perspectiva dos negócios e investimentos de impacto. Super obrigada. Bom, acho que a fala do Márcio já foi muito esclarecedora do ponto de vista do ESG, né? Fica muito claro, especialmente quando a gente vê num evento como esse, uma abertura de alguém do mercado financeiro. Eu brinco muito que quando eu saí da faculdade lá no começo dos anos 2000, quando eu dizia que eu gostaria de trabalhar no terceiro setor, que eu me importava com a área social ou com a área ambiental, era papo que eu era abraçar a árvore, era papo de ambientalista. Então, acho que é super importante a gente ver o quanto que, eu acho que a grande discussão que o ESG, que essa agenda traz, né, nesse momento, é justamente transformar aquilo que era papo de ambientalista ou de intraempreendedores visionários, né, que estavam dentro das áreas de responsabilidade social ou de sustentabilidade, para dentro do negócio, né. Eu acho que essa é a grande pegada que o ESG traz. E eu acho que ele também não acontece de forma espontânea, né? Acho que a gente teve uma série de mudanças estruturais, né, do mundo, do cenário global, do ponto de vista de agravamento da crise climática, né, toda a mobilização pela Agenda 2030 da ONU. Então, acho que tem grandes movimentos globais que, de certa forma, fizeram que a gente tivesse esse reposicionamento, e, sem dúvida, nessa agenda ESG, o setor financeiro tem um papel importante de indutor e de puxar a agenda das empresas. Puxando aqui um pouco, entrando um pouco mais no meu tema, que são os investimentos e negócios de impacto social, o que ele traz, né, acho que acrescenta essa agenda, né, acho que do ponto de vista de alinhamento, todos nós estamos, talvez, numa categoria que são os investimentos sustentáveis, ou os negócios sustentáveis, que acho que é o grande nome, mas acho que quando a gente olha para essa agenda dos negócios de impacto, eu já vou explicar o que a gente está chamando de negócio de impacto, todo mundo fala, mas o que é isso? A gente está olhando especialmente para a importância da gente trazer essa questão do impacto, da geração do impacto positivo para dentro do negócio, né? E como que a gente consegue criar negócios que não apenas mitiguem impactos negativos ou riscos, mas que negócios que já nasçam com a concepção de gerar impacto positivo. Então, ela é uma mudança e ela dialoga muito bem. Eu poderia dizer que os negócios de impacto, né, olhando para os indicadores ESG, com certeza os negócios de impacto teriam uma grande adesão ali aos critérios e seriam muito bem pontuados olhando para essa escala, mas talvez nem todas as empresas alinhadas, né, ao ESG, que tem uma boa pontuação, nem todas talvez se identifiquem como um negócio de impacto, né. Então, o que são, afinal, os negócios de impacto? Acho que no ano passado nós fizemos uma pesquisa para entender como que estava esse conceito no Brasil. Ele é um tema que ganha espaço no mundo a partir de uma agenda muito trazida pelo Muhammad Yunus, que vem com o nome Negócio Social. Aqui no Brasil, né, é uma grande discussão, né, sobre esses termos. A gente, no ICE e pela Aliança pelos Investimentos de Impacto, que é uma iniciativa nossa, a gente tem fomentado muito essa questão de se usar a nomenclatura negócio de impacto social. E a gente chama negócios de impacto negócios que têm 4 grandes características. Primeiro, que tem a resolução do problema social e ambiental como estratégia central do negócio, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É super importante, vou dar um exemplo, uma empresa cosmética. A empresa de cosméticos, ela pode estar alinhada aos critérios ESG e ter boas práticas, mas não necessariamente ela tem como estratégia central do negócio a resolução de um problema social ou ambiental. Então, ela produz o sabonete da melhor forma possível, da forma mais sustentável, e isso é importante, ela vai ser avaliada por isso, receber investimentos, mas não necessariamente ela tem a resolução de um problema social ambiental como a estratégia do negócio ou como um core business. Então, quando a gente fala de negócio de impacto, a resolução do problema social ambiental está nessa estratégia do negócio, né? Ela precisa ter um modelo de sustentabilidade financeira.
é super importante que a gente valide e tenha essa importância. Tem um ditado que se fala muito no setor, que é entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, escolha os dois. Então, ele tem que ser um negócio, tem que sustentar e se manter de pé. E é importante que tenha esse compromisso com o monitoramento dos indicadores, que acho que aí é o grande desafio que esse setor tem. A gente vem acompanhando e tem fomentado algumas agendas do ponto de vista de avaliação e de critérios de avaliação e de padronização de critérios de avaliação de negócios de impacto. E quando eu falo do mundo dos investimentos, o que a gente está falando, né? A gente está falando dos investimentos de impacto, de investimentos que já nasçam também com essa tese de resolver, com essa intenção de gerar contribuições sociais e ambientais por meio dos empreendimentos, né? Eles olham muitas vezes para mercados que não necessariamente estão assistidos por setores tradicionais, tem uma preocupação com o impacto gerado, né, desde a originação do investimento até estratégias de saída e tudo mais, e que, de alguma forma, busca gerar esse impacto positivo para todos os stakeholders, né, não apenas minimizar riscos ou impactos negativos, mas ampliar esses impactos positivos para todos os stakeholders envolvidos. Esse setor está crescendo ainda no Brasil, acho que comparado com o universo ESG é muito maior em termos de investimento, né? Na última pesquisa que nós apoiamos, que é uma pesquisa feita pela ANDI, que é uma organização global, nós chegamos a uma carteira de investimento em torno de 785 milhões de dólares sob gestão no Brasil, esse é o número de 2019, é uma pesquisa bianual. E a gente também ainda existe um grande espaço para que se tenha novos produtos financeiros, para que as pessoas investidores possam cada vez mais investir com esse impacto social positivo. Se as pessoas chegam nos grandes bancos ou nas grandes nos grandes locais para fazer investimentos, nas casas de investimento hoje, ela procurar eu quero investir, procurar investimento de impacto, a gente ainda tem uma vitrine de investimentos muito pequena no Brasil, mas a gente tem acompanhado, a gente tem mais de 30 produtos financeiros mapeados, eu acho que aí tem um potencial de crescimento. E, por fim, para falar um pouquinho sobre, né, a questão das oportunidades e desafios. Esse mês nós apoiamos uma pesquisa muito interessante feita por uma organização aqui no Brasil que se chama Climate Ventures. É um negócio que tem fomentado esse tema da questão, né, dos negócios, especialmente com esse olhar, com essa lupa ambiental. Achei que para esse tema aqui hoje caberia muito bem. E eles conversaram com vários especialistas e avaliaram uma série de oportunidades, né, de setores que seriam chaves para o desenvolvimento do Brasil e que seriam talvez oportunidades de negócios. Então, eles chegaram a 4 setores, né, 4 grandes desafios que a gente precisaria endereçar no Brasil e que a gente tem grandes oportunidades de se investir e se empreender com impacto. Primeiro, obviamente, o desafio das mudanças climáticas, né, acho que a gente tem aí uma grande agenda que a gente precisa de alguma forma olhar, mais de 3,8 trilhões até 2050 são estimativas da ONU, que nós precisamos de mobilizar em recursos para, de alguma forma, fazer essa transição climática. Então, é um volume muito alto de recursos, que sem o engajamento de todos, de governo, de empresas e de todos, a gente não vai conseguir chegar e cumprir essas metas. A questão do desmatamento, acho que tem grandes oportunidades para negócios e investimentos que, de alguma forma, contribuam para a redução do desmatamento no Brasil, né? Se a gente acompanhar os indicadores hoje de desmatamento, é muito triste o cenário que a gente está vendo, né, uma piora histórica desses indicadores. O setor de infraestrutura e de saneamento no Brasil, acho que quase metade da população brasileira ainda vive em condições inadequadas de vida, e é muito difícil a gente falar de resolver problemas sociais. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de acesso à água e questões como essas, que também têm oportunidades para se empreender no Brasil e se investir. E a questão também de ocupação territorial, acho que a gente tem bastante assuntos aqui. Depois eu posso explorar mais, acho que meu tempo aqui está acabando. Depois eu posso explorar mais e falar um pouquinho sobre essas oportunidades e esses setores chaves que foram mapeados, para a gente olhar e pensar em oportunidades para se empreender e se investir para gerar impacto positivo. Excelente, Vivian, muito obrigada. Você falou que ia disponibilizar os links das publicações, né? Se você puder passar para a gente coloca no chat,
porque são publicações muito legais. Eu dei uma olhadinha, assim, no trabalho do ICE também, tem muita publicação legal sobre o tema, e nada melhor do que, né, empreender, conseguindo resolver um problema e ganhando dinheiro. Eu acho que essa é a equação perfeita, né? Bom, a nossa próxima convidada é a Poliane. Ela vai falar um pouquinho sobre o setor florestal, né, no qual ela tem bastante experiência. Dando uma introduzida no tema, né, a gente sabe que o setor florestal de papel e celulose conquistou um papel de protagonismo no mercado mundial de investimentos florestais em relação aos scores ESG nos últimos tempos, né, nos últimos anos, e tem uma possibilidade de aumento, né, tem uma previsão de aumento desses investimentos nesse setor. Esse alto nível de investimento, ele demonstra que a confiança no segmento tá boa, né, e está crescendo, e também interfere bastante nessa economia verde. Então, conta pra gente como que as certificações florestais auxiliam na prática, né, a implementação desses aspectos ESG na organização e como é feita a publicação desses resultados ao stakeholder, né? Como que eu relato todo esse meu esforço de implementar não só indicadores, né, mas uma cultura ESG na organização. Obrigada, Anne. Eu gosto de começar a falar de certificação pensando e fazendo as pessoas pensarem como algo que vai nortear o trabalho. Acho que antes um pouco de pensar em certificar, em qual norma, eu acho que a empresa precisa entender o seu propósito. O que ela precisa atingir, quem são os seus clientes, qual o mercado que ela quer atuar, e aí buscar, sim, padrões, que a gente tem vários aí no mercado, que possam nortear o seu trabalho. Então, a gente pensar em sustentabilidade lá atrás, no início de toda essa trajetória, começou com qualidade, né, que hoje a gente fala até pouco, porque já foi incorporada a gestão das empresas, né. Então, você tinha lá atrás o movimento da qualidade, né, da qualidade do produto, da qualidade do processo. O que as empresas estavam buscando com aquilo ali? Melhorar o seu processo. Então, como é que eu posso melhorar o meu processo? Onde é que eu busco? E aí, eu acho que os padrões são sempre, assim, norteadores, e a certificação é uma consequência da escolha que eu faço. Então, eu sempre falo nas minhas conversas sobre certificação, e quando a gente está decidindo, né, o que fazer, qual padrão a gente vai adotar, primeiro, o que a gente quer? Né, o que o meu cliente está pedindo? A gente tem um mercado de consumidores e um perfil de consumidores que vem mudando muito, muito mais consciente e querendo entender qual é o produto que eu quero consumir. E aí, quando eu faço isso, ele provoca as empresas a pensar assim, como é a minha produção? O que eu uso? Quais são os recursos? Como é que eu posso fazer melhor? Né, como é que eu estou pensando nas gerações? Na questão do impacto, né, positivo, então, como é que é a relação dessa empresa com as comunidades onde ela está instalada, por exemplo? Então, eu gosto sempre de pensar na certificação como um ponto de partida. Então, veja, sou uma empresa pequena, média ou grande, porque todos esses padrões, eles estão aí para qualquer tamanho, e alguns para qualquer tipo de empresa. Né? Você tem uma ISO 14000 de gestão ambiental ou a ISO 45000 de saúde e segurança, que ela serve para qualquer tipo de empresa, né, para qualquer negócio. E aí você vai lá, busca esse padrão para melhorar a sua performance ou para te ajudar a criar um modelo de gestão, né, melhor ou norteado para questões de sustentabilidade. Então, o primeiro pensamento que me vem, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é esse, pensar sempre, se eu estou no meu negócio, se eu estou na minha empresa, que tipo de padrão, qual é o meu público, o que eu quero atingir? E aí, sim, eu buscar uma certificação que vai, um padrão internacional primeiro, que vai me ajudar nessa construção, nessa mudança e nessa jornada em busca da sustentabilidade. Uma outra coisa importante é não perder a identidade desse sistema de gestão. Então, às vezes, até comum assim, você é uma empresa sustentável? Sim, eu tenho uma certificação FSC. Você tem qualidade? Sim, eu tenho a ISO 9001. Ou, né, cuido da saúde e segurança? Sim, eu tenho a ISO 45001. Não. A certificação, ela é uma consequência da escolha que você faz. Ela vem avaliar aquele sistema de gestão, aquelas práticas que você resolveu adotar. Então, não se esconder atrás da certificação, deixar sempre claro aquilo que é a identidade da empresa, aquilo que eu optei a fazer. Né? O Márcio trouxe muita questão aí da Europa, e eu concordo, né? A gente tem um mercado europeu com um mercado muito
forte nessa questão de ESG, com regulamentações próprias, inclusive, para o mercado florestal. Eles têm normas próprias, né, tem regulamentações de como olhar, embora você seja certificado, você precisa atender. Então, assim, veja, eu tenho uma demanda do mercado, eu tenho uma demanda do cliente que ela é super válida, ela é positiva, sim, mas eu tenho a decisão da empresa, e ela precisa ser genuína. Por quê? Porque hoje o seu mercado, o seu cliente, ele se conecta com você. Ele quer saber, assim, quem é essa empresa? Né? Às vezes a gente fica assim, Suzano, Klabin, ou qualquer outra empresa. Quem é essa empresa? Ela tem que ter, hoje, a gente não fala mais da visão, missão e valor, a gente fala do propósito. Propósito é algo que conecta pessoas, né? As escolhas profissionais hoje também estão entrelaçadas nesse propósito. Então, a gente tem uma geração escolhendo produtos e querendo entender essa escolha, qual é o impacto dessa escolha, inclusive escolhendo profissões e empresas onde eu quero trabalhar por uma conexão. Então, eu acho que a certificação ela evoluiu muito, a gente tem muitos padrões hoje que ajudam, desde empresas começarem do zero, então, não tenho nada, preciso de alguma coisa, pegue um padrão do FSC, pegue um padrão do CEFLOR, pegue um padrão da 14001, ou da qualidade começando, com certeza você vai encontrar caminhos que vão te ajudar. E aí a gente pensa, tá bom, fiz isso, e como é que eu mostro? Antigamente era muito comum, né? Começa a colocar selo, né? Você pega o produto com um monte de selo. O selo nem sempre comunica, né? Ou aquela imagem, por quê? Porque o consumidor final às vezes não conhece, mas se você dizer, né, que você está ajudando na redução da emissão, na redução das emissões, que você está ajudando de forma positiva a sua comunidade, opa, peraí, o consumidor vai olhar para a sua empresa de uma forma diferente. Então, a gente tem essa mudança cultural, né, a gente tem essa oportunidade, eu gosto de pensar nisso sempre como uma oportunidade, acho que cada desafio que as empresas têm é uma oportunidade, e você tem agora, as empresas têm as oportunidades de negócio, como o Márcio trouxe aqui, muito bem colocado. Existem investidores olhando para empresas que querem, sim, ter um comportamento diferente, né? Então, as normas, os padrões internacionais de certificação vão, com certeza, ajudar as empresas a nortear esse caminho e a acessar esse mercado. E falando um pouco de números, assim, para a gente entender o quão importante e também o quão evoluído o Brasil está, se a gente falar da certificação FSC e da certificação CEFLOR, segundo os dados lá da IBA, nós temos 9 milhões de hectares de árvores plantadas, né, no Brasil. Desses 9 milhões, 7,4 milhões são certificados, ou são certificados FSC, ou são certificados CEFLOR, ou são as duas coisas. Ou seja, é quase 83% das nossas florestas certificadas. Então, como de fato o mercado vem puxando, evoluiu muito, e vem demonstrando que, sim, buscar certificações, buscar padrões internacionais, ajudam as empresas a mudar de patamar. Então, para fechar um pouco essa fala inicial, eu gosto muito de trazer assim, você que é profissional da área de certificação, ou da área ambiental, ou de ESG, pense sempre com a certificação, ela é uma consequência do trabalho que eu faço, e busque isso, e para quem tem empresa, busque isso de forma genuína na sua empresa, porque conectar o seu negócio com o cliente hoje é muito importante, e mesmo que sejam pequenas empresas, né, como é que você pode demonstrar isso? Para grandes empresas, a gente tem os relatórios, né, os relatórios anuais, os reportes anuais, mas para uma pequena empresa, para uma média empresa, eu posso fazer isso via rede social. Por exemplo, comunicar os meus resultados, conectar a questão financeira, conectar o meu produto com aquilo que eu faço dentro das três esferas de sustentabilidade. Joia, muito obrigada, Poliane. Me deu ganchos incríveis aqui para eu começar a minha apresentação, contando um pouquinho sobre como o padrão incorpora isso, mas eu queria dizer, né, que é interessante, porque o mercado às vezes puxa a certificação, e aí, de repente, tem todo um processo de ir melhorando o sistema de gestão e estruturando melhor as questões, né? O padrão ajuda nesse sentido também, o mercado puxa, e às vezes o padrão também consegue orientar que essas mudanças vão acontecendo, né? Então, muito legal. E a comunicação é tudo hoje em dia, não tem como, né? A gente não olhar para ela, e rede social está aí, a gente tem que usar. Bom, Vini, coloca a minha apresentação, que eu vou apresentar rapidamente, né, o que é o Neo Analytics. Eu acho que o Neo Analytics, ele dá uma amarrada
né, nisso, assim, como que a gente consegue mostrar o desempenho, como que a gente consegue relatar e como que o padrão de certificação florestal nos ajuda nesse sentido, né. Então, o NeoAnalytics Certificação é um produto da Neocert para as empresas certificadas e ele traz social, ambiental e a governança. E para a gente conseguir montar toda esse base de dados, a gente fez um estudo. Pode passar, Vini, por favor. E a gente utilizou essa informação, é uma adaptação ali embaixo está o link, né, de onde a gente pegou. Tem vários desse daí, mas a gente pegou esse porque vimos que é recorrente. Muitos usam essa estrutura, né, dos pilares ESG no meio e depois em governança, transparência tributária, gerenciamento de risco, governança corporativa, anticorrupção. O social ali, as questões, né, dos padrões de trabalho, direitos humanos e comunidade, saúde e segurança, responsabilidade do cliente. E o ambiental aí, toda a biodiversidade, alterações climáticas, poluição e recursos, seguranças hídricas. Então, o nosso trabalho para entender como que os padrões de certificação incorporam, né, tem esses elementos e medir mais ou menos isso, a gente usou com base nessas informações. E foi interessante, porque a gente viu o que tem, né, o que naquele diagrama a certificação florestal atende, né, o que ela está alinhada com isso, o que ela entrega a mais e o que ela não entrega, porque não é o seu propósito também. Então, foi um trabalho bem interessante para a gente ver, né, conseguir ver a realidade de uma forma mais estruturada. Pode passar. Então, a gente utilizou os 2 sistemas mais utilizados, né, que é o FSC e o Serflor do PFC. E para quem não conhece, as estruturas dos padrões de certificação, eles são assim, né, tem os princípios divididos em critérios e divididos em indicadores e requisitos. Então, o que a empresa ela vai olhar para poder implementar, né, um padrão de certificação? Ela vai olhar os indicadores, porque os indicadores são auditados, não que se deve esquecer dos critérios e princípios jamais, mas os indicadores é o norte, né, é o orientador. E aí a gente pegou esses indicadores, esses requisitos e viu o que ele endereça, né? Ele endereça o ambiental, ele endereça o social, ele endereça a governança, endereça mais de um, e também incorporamos a dimensão econômica, que eu já vi vários especialistas aí de ESG falando que faltou um E nesse triozinho, né? Então, a gente incorporou a dimensão econômica porque ele é presente no padrão e já vimos, né, esse E aí da econômico aparecendo. Acho que a Vivian traz isso, né? A gente precisa também atender, mas também gerar o lucro. Então, a gente resolveu incorporar o E. Pode passar. E o resultado foi muito interessante. A gente comparou, né, os padrões de plantações florestais, que é o harmonizado do FSC, e o Serflor, e os 2 que são aplicados em florestas naturais, né, o Terra Firme do FSC e o Serflor de nativas. E a gente achou curioso porque eles tiveram um comportamento muito parecido, com exceção do Terra Firme. Então, tanto o harmonizado quanto o plantação Serflor e o Serflor nativas, eles tiveram o mesmo comportamento com o ambiental, né, com os indicadores que endereçam questões ambientais acima dos outros, né, então você vê um foco aí ambiental bastante, com uma incidência bastante interessante, seguido pelo social, seguido por aspectos de governança, que a governança ela não aparece diretamente nos padrões, né, essa governança corporativa que o Márcio trouxe, ela não, realmente o FSC não entrega isso. Mas ele entrega transparência, ele entrega alguma informação sobre as questões tributárias, ele entrega a questão de partes interessadas e comunicação, então ele entrega algumas coisas nesse sentido, que a gente considerou. E o Terra Firme, ele teve volta um pouquinho. E o Terra Firme, ele teve um comportamento diferente, né? O aspecto social, ele foi ligeiramente acima do aspecto ambiental. E também teve um pouquinho aí de aumento nos aspectos econômicos. E eu atribuo a isso uma questão regional mesmo. A gente sabe que as questões que as distâncias na Amazônia são muito maiores, que as dificuldades de acesso é um pouquinho mais complicado. Então, eu acho que o padrão Terra Firme, ele vem aí representando um pouquinho essa preocupação para tentar endereçar esses temas sociais, né? Então, eu achei curioso, quis trazer isso, porque a incidência desses aspectos, os padrões, eles entregam muitas dessas informações, né? E pode passar.
Então, aqui também não vou me alongar muito, mas eu trouxe alguns pontos fortes no padrão de certificação, que é toda essa parte dos impactos ambientais, controle de químicos, gestão de resíduos, controle de território, biodiversidade, procedimentos operacionais. E o padrão FSC, né, a questão de serviços ecossistêmicos, ele não vem com muita clareza dentro do padrão. Mas o FSC criou um protocolo que você pode associar, é como se você agregasse valor no seu selo, né? Então, os serviços ecossistêmicos, que é um ponto importante daquela roda, e não está claramente expresso nos padrões, ele pode ser utilizado aqui, que é a questão das mudanças climáticas, por exemplo, né? Quando você fala de serviços ecossistêmicos, você endereça as questões de mudança climática. Aí tem a parte social, que também né, o pessoal aí já deve conhecer, então cumprimento a IT, legislação trabalhista, condições de vivência, saúde e segurança, associação, convenções coletivas, toda a questão de comunidade, partes interessadas locais, capacitação e desenvolvimento local, e a governança. A governança, como eu disse, já tem uma questão de transparência e questões tributárias, mas a anticorrupção, ela aparece claramente no Serflor, no padrão atual, mas está sendo incorporada no próximo padrão FSC que vai chegar. Então, é um tema que está entrando, né? Eu acho que os padrões realmente não têm, não precisam entregar toda a governança, né? Eu acho que não se propõe a isso, mas eu percebo uma tendência de começar a incorporar alguns pontos diretamente, porque eu também acho que indiretamente, né, como o Poli falou, quando você estrutura e você decide implementar uma certificação florestal, você vai, de alguma forma, estruturando a sua governança. Não no nível de tomada de decisão, como um GRI entrega, mas acho que já próximo disso. E também tem as auditorias internas, que no Serflor é muito evidente, assim, tem bastante preocupação com essas auditorias internas, embora no FSC o monitoramento é um ponto importante. Então, assim, esses são os grandes pontos fortes em relação ao tema ESG dentro dos padrões. Eles não trazem questões como materialidade, por exemplo, mas se você pegar de uma forma ou de outra dentro da estrutura dos padrões, esse tema vai aparecer e você consegue tirar elementos importantes para uma matriz de materialidade, por exemplo. E uma coisa que o ESG também já não olha com tanta atenção, mas é a proposta dos padrões de certificação, é a cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia, ela vem, né, com muita força, desde a floresta até o consumidor. O padrão, ele serve para isso, né, para que o consumidor tenha certeza de que ele está consumindo um produto, né, com todas as questões socioambientais adequadas, endereçadas e controladas. Pode passar. Bom, e o Neo Analytics, o que é esse negócio, né? Você falou um monte de coisa aí, mas não chegou ainda no Neo Analytics. O Neo Analytics é uma forma de enxergar os dados. Porque o que acontece? Uma empresa certificada, ela passa por auditoria anual. E eu já vi que uma das críticas até do ESG é assim, como que eu pego o dado no campo, né? Como que eu garanto que aquela coisa está acontecendo no campo? Então, uma organização certificada, ela tem auditoria anual. Anualmente, a gente vai lá no campo auditar aqueles processos todos. Em um ciclo de certificação são 5 anos, então são auditorias recorrentes. Essas auditorias geram muitos dados, e não necessariamente NCRs, né? A gente acessa uma quantidade de documento enorme, a gente acessa uma quantidade de dados enorme, e esses dados, eles acabam sendo refletidos apenas em não conformidades e conformidades. Mas o que vem por trás da não conformidade, né? O que ela endereça? Ela pode endereçar mais de uma coisa. Então, a gente pega esses dados, coloca na nossa plataforma, faz uma análise, integra eles com essas questões de ESG, GRI e com os ODS. E aí a gente consegue identificar qual elemento que, de repente, precisa ser colocado um pouquinho mais de foco, precisa ter um pouquinho mais de investimento. Então, isso fica numa plataforma que, ao longo dos anos, vai sendo abastecida e a gente, de repente, começa a ver tendências, né? Começa a fazer análises mais elaboradas. Então, era isso que eu queria trazer sobre o Neo Analytics, bem rapidamente. Tem bastante coisa para falar, mas a gente não tem muito tempo. E aí, Vini, passa só o videozinho do Neo Analytics, que depois a gente começa com as perguntas, que eu já estou, assim, vendo que está bombando. Vamos lá.
Bom, pessoal, é isso. Vamos para as perguntas agora. A gente vai direcionar, mas vocês todos podem ficar à vontade se quiser complementar ou, né, fazer algum comentário em cima, beleza? Bom, para a Vivian, primeira pergunta aqui, né? Como você avalia a atuação do investimento social privado no campo dos negócios de impacto? Muito boa, eu achei ótima essa pergunta, já estava olhando aqui no scroll do chat, e deu um tempo de eu pensar um pouquinho. Bom, acho que a primeira coisa, acho que é importante diferenciar o que é o investimento social privado e o que é o investimento de impacto, né? Quando a gente fala de investimento social privado, a gente está falando a agenda da filantropia, como ficou conhecida aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós cunhamos o termo investimento social privado para falar das ações filantrópicas de empresas, fundações e institutos atuando nessa agenda social. Então, a gente está falando especialmente de doação de recursos não reembolsáveis que são colocados para, de alguma forma, resolver questões sociais e ambientais. E quando a gente fala de investimento social privado, a gente está falando, de investimento de impacto, nós estamos falando de investimentos com retorno financeiro, o que é diferente em termos de modus operandi, de alocação de recursos. Eu diria que o investimento de impacto, ele atua mais com uma lógica de mercado mesmo e de buscar rentabilidade financeira por meio, a mesma lógica que acontece, que eu falei, que acontece nos negócios, de terem um modelo de sustentabilidade financeira, um modelo modelo de negócio por trás. A mesma coisa acontece também quando a gente fala de investimento de impacto. Então, feita essa diferenciação, o que eu diria do investimento social privado? Ele é diferente, mas ele é fundamental também para a estruturação dos negócios de impacto. A gente entende que no Brasil, quando nós começamos a trabalhar com essa agenda de fomento aos negócios de impacto, a gente começou a olhar muito para o papel que as doações têm para a estruturação do setor. Então, acho que tem dois lugares fundamentais que os recursos do investimento social privado são fundamentais no Brasil. Primeiro, são a estruturação de negócios nascentes. No Brasil, nós temos muito poucos recursos disponíveis para negócios e para quem está começando um negócio, para startar um negócio. A fonte mais recorrente, tem uma pesquisa muito interessante que eu vou colocar aqui no chat também, que é um mapeamento feito pela Pipe Social, que eles levantaram mais de 1.000 negócios de impacto no Brasil, um estudo anual, e eles veem que negócios em estágios iniciais, a maior fonte de recursos é famílias e amigos, né, a rede próxima, e doações, recursos do investimento social privado, que é aquele capital semente, aquele recurso que vai garantir que o negócio se estruture até que ele tenha condições, muitas vezes, de se manter pelo seu próprio modelo de negócio, né? Tem todo um caminho que o empreendedor faz de tirar a ideia do papel e colocá-la no mundo que precisa de investimento. Então, muitas vezes, esses recursos filantrópicos no Brasil, eles têm entrado nessa fase de estruturação dos negócios. E eu acho que um outro lugar importante é o que a gente chama de infraestrutura de ecossistema. O que é isso? A gente entende que é fundamental, né, para que se tenha um ambiente acolhedor, tanto para quem investe quanto para quem empreende, que a gente tenha um conjunto de organizações atuando de forma coordenada para a gente fazer um determinado setor crescer. Então, quando a gente olha para a questão dos investimentos e dos negócios de impacto, a gente começa a observar que para a gente ter mais negócios, por exemplo, nós precisamos ter organizações que dão suporte a essa jornada empreendedora. Então, precisamos de aceleradoras, de incubadoras, de hubs de inovação. Do ponto de vista de investimento, nós precisamos muitas vezes de estruturar produtos financeiros. Nós temos um case de sucesso, que foi uma primeira debenture de impacto, que foi criado em parceria com o programa Vivenda, que teve um monte de investimento por trás, né? E acho que tem um papel muito importante também do investimento filantrópico, desse papel da doação, ela também entrar na composição dos produtos financeiros, que é o que a gente chama de blended finance. Não vou entrar no financeirês, que nem é o meu campo aqui, mas só para mostrar para vocês que o capital filantrópico, os recursos de doação, eles são fundamentais para a estruturação desse setor. Eles não são eles não são o recurso, né, que vai de alguma forma sustentar, mas ele é o capital que a gente chama de capital catalítico, que é o capital que vai gerar mudança e que vai ajudar na estruturação do setor.
Obrigada, Vivian. Para o Márcio, chegou uma aqui que é, na sua visão, como o mercado mundial acompanha o mercado brasileiro no que diz respeito aos combustíveis renováveis, nomeadamente o etanol de cana-de-açúcar e seus impactos ambientais. Existem alguns indicadores do ESG que já fazem a diferença na formação dos portfólios? Obrigado, Júnior. Obrigado pela pergunta. Eu não sou especialista aqui em etanol e cana-de-açúcar, mas para não deixar a pergunta sem resposta, acho que o que eu diria é assim, o que os investidores estão fazendo hoje é olhando para as potenciais mudanças estruturais que a gente pode ter no médio e longo prazo, e aí as posições são tomadas com base nisso. Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo. A gente sabe que vai ter um incentivo cada vez maior, ou um custo associado cada vez maior a emissões de CO2. Né? Então, você pega setores como, por exemplo, a indústria cementeira, indústria de aço, indústria de aviação civil. A gente sabe que essas indústrias vão ter que se adaptar ou vão ter um custo aumentado por essas mudanças estruturais que estão para vir. E aí os investidores estão tentando entender qual vai ser esse custo e quais são as opções que estão na mesa. E aí, do outro lado, a gente tem, por exemplo, a produção de celulose, que é net positivo em sequestro de carbono, que gera energia renovável, porque a queima do licor negro, hoje, talvez no futuro a gente vai até ter solução melhor, mas a queima do licor negro, que é parte do processo produtivo da celulose, e a Polly aqui pode falar muito melhor do que eu, gera energia, que é vendida para o grid. Né? Então, além do sistema produtivo ser net positivo em sequestro de carbono, você tem ainda geração de energia renovável, num sistema que é basicamente fechado, né, com a perda de água no sistema praticamente por evaporação, principalmente nas indústrias mais novas. E aí o investidor olha e fala, eu não sei qual é o potencial receita vindo da venda de crédito de carbono, porque o Brasil ainda não tem um mercado regulado. Né? Mas eu sei que a indústria no Brasil não vai ter o custo ou um ônus que uma indústria cimenteira ou de aço tem em outras regiões e no mundo inteiro, por exemplo. Né? Então, acho que é muito mais olhar as principais mudanças estruturais, e aí tem que ver como é que o setor de etanol e cana se encaixa nisso, porque, de novo, não é minha praia aqui, né? Mas principalmente acompanhar como as mudanças estruturais podem se refletir na estratégia de longo prazo das empresas e do portfólio de ativo que as empresas têm, né? Bacana, acho que nessa mesma linha aí, para o Márcio e para a Poliana, né? Como o desmatamento da Amazônia e as notícias sobre a madeira ilegal têm impactado investimentos em empresas brasileiras que não estão envolvidas com o desmatamento? E o que essas empresas podem fazer para não serem impactadas? Quer que eu comece? Márcio, você? Pode ir, Polly. Essa é uma pergunta interessante, né, principalmente para o mercado de papel de celulose, né. A primeira coisa, por incrível que pareça, né, ainda no Brasil, grande parte, eu arrisco a dizer que a maioria da população acredita que papel é feito de árvores nativas do Brasil. Eu acho que um dos principais desafios aí da indústria do setor de papel é desmistificar e falar a verdade, né? Nós fabricamos, o papel no Brasil é feito de florestas plantadas, de um eucalipto, em grande parte de eucalipto, que não é uma árvore brasileira, é uma árvore né, da Austrália. Então, assim, eu acho que esse é o principal desafio que eu acho que as empresas do ramo de papel têm. Então, contar isso lá fora, né? Porque quando a gente está em fóruns lá fora internacionais discutindo essa questão, tem muito disso. Não, mas e a Amazônia? E a Amazônia? E o desmatamento? E assim, não, peraí, mas assim, primeiro que, né, o Brasil... Mal sabem que não tem nem eucalipto na Amazônia, né? Exato, e o Brasil é maior do que a Amazônia, né? Então, tem uma questão de entendimento geográfico, entendimento da questão. Então, quando a gente fala de produção de papel no Brasil, gente, nós estamos falando de floresta plantada, assim como a gente planta feijão, planta arroz, planta laranja, nós estamos dizendo a mesma coisa. A outra é dar visibilidade a, inclusive, esses dados que eu coloquei. O papel brasileiro, pelo que eu conheço, todo ele é produzido com florestas plantadas e certificadas, né, buscando aí os mais altos padrões. Então, de novo, o padrão e a certificação ajuda a contar um pouco dessa história, né, e de conectar. Então, não é uma tarefa fácil contar isso no mercado internacional. Ainda a gente recebe muito
cliente com essa preocupação, principalmente a Suzano, tem fábrica no Maranhão, então já, não, e a Amazônia, como é que está? Então, entender tudo isso, né? Eu acredito que a gente tem evoluído muito nessa questão, a própria Suzano tem amadurecido, e o fato dela ter se tornado aí tão grande pós-fusão com a Fibria tem ajudado a começar a encabeçar e contar melhor essa história, mas é, sem dúvida, um desafio. O Márcio pode até me ajudar aí sobre a ótica dos investidores, o quanto eles ainda têm dúvida quanto a essa questão, né? Não, é exatamente isso, Polly. E quando a gente teve alguns eventos tristes aí no passado recente, né, de muita queimada, isso foi noticiado no mundo inteiro, recebi diversos questionamentos de investidores primeiro sobre o potencial impacto para o setor como estratégia de Brasil, mas segundo também, está queimando floresta da Suzano. Assim, obviamente acontecem incêndios florestais, as empresas se preparam para isso, para reduzir os riscos, né? Mas até você explicar que as florestas estão longe dos lugares que estão sendo queimados, que 100% das florestas plantadas, principalmente dos players listados maiores aqui no Brasil, são certificadas, então não estão em área de desmatamento. É um trabalho que parece básico, mas ele não é básico porque não está na cabeça de todo mundo, né? Então, acho que cabe a mim, cabe a vocês, cabe a todo mundo, a Suzano também, as empresas, terceiro setor, todo mundo, mostrar um pouco, trazer um pouco da visão de como o setor ou os setores podem agregar para a comunidade no geral, né? E eu acho que quando a gente compara com o manejo florestal que é feito no Brasil com outras regiões, se tem uma coisa que a gente pode falar que a gente é orgulhoso é de plantar floresta e fazer celulose, bem e com qualidade, com manejo responsável, né? A gente compara outras regiões, Estados Unidos, sul do Canadá, Ásia, nem se fala, então, assim, o Brasil está na vanguarda, sem dúvida, é um dos grandes exemplos, e até um dos fatores que atrai empresas asiáticas para investir no Brasil, além da competitividade natural, obviamente, mas é toda a expertise que foi desenvolvida, tanto em ativos industriais, mas também para manejo de ativos florestais, né? Então, acho que o acesso à informação existe, e talvez ela não esteja chegando onde deve no timing correto, mas eu acho que todo mundo trabalhando para isso, né? Acho que a gente vai chegar lá. Júnia, me permite fazer um complemento, que eu acho que tem uma informação bacana, que, assim, dentro dos fóruns internacionais de certificação que a gente discute, é incrível como vem muito disso, né? Eles olham muito para o Brasil e, às vezes, vão apertando, e a gente olha e fala assim, mas isso não é um problema no Brasil, né? Mas isso aqui não tem. Então, às vezes tem discussões acaloradas na Europa, de alguns endurecimentos do padrão, a gente fala, mas no Brasil isso não é um problema. Primeiro, nós temos um arcabouço de legislação ambiental, trabalhista, muito extenso, forte, muito grande. Então, assim, minimamente, se uma empresa no Brasil, ela atende os padrões legais, ela tá ali compliance, ela já vai estar apta para ingressar em qualquer uma dessas certificações, né? Porque certificação é uma jornada, né? Então, lá fora, e a gente também não tem dúvida de que uma das formas de algum jeito de tentar ali apertar e tirar, às vezes, um pouco a vantagem competitiva que o Brasil tem é de tentar colocar as barreiras não tarifárias, né, via certificação ou via endurecimento de padrão. Mas, na minha experiência, eu, assim, arrisco a dizer aí, dificilmente a gente tem um endurecimento de padrão que faça sentido, né, que converse com a sustentabilidade, que aqui no Brasil a gente não consiga atender. Legal. Tenho mais uma aqui para a Vivian. Que avanços e desafios você vê com relação à integração dos direitos humanos às estratégias mais arrojadas do setor privado? É uma pergunta maravilhosa, embora eu não seja uma especialista de direitos humanos. Eu acho que é mais assim, a minha resposta é mais esse papel de quem observa, de quem acompanha isso na perspectiva também do terceiro setor, né? O que eu tenho observado, acho que nos últimos anos, acho que isso é bastante evidente até na mídia, acho que a agenda de direitos humanos é uma agenda muito ampla, né? Então até é difícil de responder essa pergunta. Se eu pudesse fazer um recorte, acho que de agendas que dentro do grande guarda-chuva de direitos humanos, que eu acho que avançou dentro das empresas, eu acho que tem avançado muito a agenda da questão da diversidade, especialmente a questão racial e a questão LGBTQ+,
Plus, né? Eu acho que são duas agendas que ganharam um papel muito importante, muito relevante. Claro que temos pontos a avançar, mas eu acho que é um lugar onde as empresas têm se colocado. Acho que a agenda racial no Brasil, especialmente, até tem uma série de organizações que têm trabalhado e têm feito essa agenda avançar, embora temos tantos desafios e os nossos indicadores ainda mostram grande disparidade salarial e grandes questões nesse sentido. Mas eu acho que tem uma agenda, então eu acho que esses são os avanços, eu acho que essa agenda avançou, apesar, né, de a gente ainda ter pontos de melhoria. Eu acho que os pontos mais sensíveis, obviamente, são as questões relacionadas a comunidades tradicionais, a populações tradicionais e a povos originários, né, acho que essa agenda, especialmente empresas que têm operações em outras regiões do Brasil, né, Suzano, por exemplo, está espalhada em vários lugares, com certeza esse é um dos pontos, né, que eles olham com bastante atenção, especialmente até para atender os padrões da própria certificação, né, mas eu acho que esse é um desafio para o Brasil, um país super, com vários desafios do ponto de regulação fundiária e tudo mais, então eu acho que esse olhar para a questão de direitos humanos, abordando direitos de comunidades tradicionais e povos originários, eu acho que é um ponto importante, que a gente tem o que avançar, especialmente nesse momento, que a gente tem observado que o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização e tem, de alguma forma, deixado muito dessas comunidades, né, em situação mais vulnerável. Então, acho que as empresas que atuam e que estão nessas regiões também têm um papel importante de não aproveitar e como diz, não é o momento de passar a boiada, é o momento de manter a legislação e manter esse posicionamento e esse olhar para o impacto gerado, porque o investidor sabe. Acho que a grande questão, acho que com as métricas e com esse avanço até da questão dos indicadores ESG, esses dados tendem a ficar cada vez mais públicos, né, e acho que o risco de qualquer transgressão nesse sentido é muito maior. E acho que outra questão é também o trabalho escravo, né, acho que a agenda de trabalho escravo no Brasil, eu acho que as empresas que estão certificadas e que atendem a legislação já avançaram muito nisso, mas a gente ainda continua acompanhando denúncias, né, a lista de trabalho escravo em alguns setores, eu diria que realmente, acho que o setor, de alguma forma, o setor florestal, que tem grande parte da sua produção certificada, já tem olhado para isso, mas acho que tem setores mais vulneráveis, então se fosse falar da agenda privada como um todo, eu acho que a questão do trabalho escravo é algo que acho que é muito inadmissível se estamos falando de 2021, né, acho que é algo que a gente precisa olhar e precisa, de alguma forma, punir também quem esteja pulando e fazendo aquilo que não é o esperado enquanto sociedade. Muito bom. Tem uma aqui para o Márcio, que foi um grande salto desde a chamada emergência socioambiental no final do século XX até agora, quando chegam ideias avançadas como o ESG, que chama atenção ao controle de riscos ambientais, sociais e de governança. Você comentou sobre uma expectativa de que empresas com alta performance ESG tenham melhores resultados. Que pistas você poderia apontar nesse sentido? Resposta curta, eu gostaria de ter mais, tá? Eu acho que hoje existe uma expectativa grande de que melhores práticas vão influenciar no custo da dívida, no custo do equity, que a gente chama, que é o custo da empresa, né? E nos custos operacionais também. Mas como esse movimento, ou pelo menos a ideia de quantificar isso é relativamente recente, a gente não consegue correlacionar a performance histórica com bons índices de ESG, tá? A expectativa é que isso mude, porque a gente está vendo uma demanda cada vez maior para que esses indicadores sejam usados na hora da tomada de decisão de investimento, né? Então, eu citei, por exemplo, a Suzano, a Klabin, se não me engano, a CMPC no Chile também, só para falar dentro do setor de papel e celulose, fizeram a emissão de dívida com custo da dívida atrelado à performance, algumas métricas de ESG, né? Um movimento que não dá para falar que é tímido, mas é um bom começo, né? Eu acho que você reduzir o custo da dívida, automaticamente você aumenta o valor da empresa, né? Então, são exemplos práticos de que vai acontecer para frente, né? Além do que é óbvio, eu acho que a gente vai ter que acompanhar. Parece um pouco óbvio que a gente vai começar a ver uma correlação entre
práticas e melhores ratings de ESG com performance das ações, que seja, ou de retorno, ou de valor ao acionista para a comunidade, mas, infelizmente, hoje os números não mostram isso porque a gente olharia para o passado, né? E o passado parece ser um pouco diferente do que a gente espera para os próximos anos. Ok. Aqui para a Poliana e para o Márcio também, vocês dividirem aí. Quais são os maiores desafios que as empresas florestais têm para conseguir reportar aos seus acionistas e ao mercado financeiro sua performance socioambiental resultante, certificações FSC e PFC, e como traduzem hoje esses resultados das certificações para o idioma ESG, correlacionando esses resultados com os indicadores? Acho que é mais ou menos aquilo que, né, a Poli trouxe também sobre a forma de relatar. Sim, eu acho que não tem tantos desafios, né, porque quando a certificação te ajuda também a organizar esses dados, né, como você passa por uma auditoria todo ano, de alguma forma você se prepara, você organiza toda a documentação, você precisa mostrar as evidências. Então, eu não digo que hoje você tenha tantas dificuldades de mostrar isso também para o mercado e para os acionistas, né, quando a gente fala aí das grandes empresas. Eu acho que o cuidado que se tem que tomar, que foi como eu disse lá no início da minha fala, é não pensar assim, não, eu já tenho a certificação, tá tudo bem, né, porque esse mercado, esses índices, algumas agências, né, de rating no mercado, eles também pedem outras coisas, e às vezes pedem também de forma diferente. Então, dentro do trabalho no dia a dia, é muito comum a pessoa falar, não, isso eu não atendo, porque acha que a pergunta vai vir exatamente como é cobrado na certificação, e não, ela vem de forma diferente, mas com o objetivo é o mesmo. Então, sobre na minha visão, não vejo tantas dificuldades, e eu acho que o mercado, os acionistas aí estão também muito, até mais, né, se pensar nos investidores, mais conscientes disso. Eu adicionaria que eu acho que tem 3 pontos aqui que podem fazer a percepção dos investidores ficar mais clara, né? Primeiro, é importante ter acesso à informação, né? Ter a informação na mesa, que parece óbvio, mas mesmo grandes empresas, às vezes, não têm toda a informação que é necessário para poder traçar metas e objetivos. Então, acho que o primeiro passo, o que eu tenho visto como estratégia das empresas, é ter acesso às informações que são necessárias para isso, né? O segundo passo importante é a comunicação. Então, não basta você fazer um relatório de sustentabilidade de 300 páginas e colocar na página 248 um índice importante. Muito provavelmente, poucas pessoas vão chegar naquela página, né? Então, é importante você filtrar essas informações, destacar isso, comunicar, estratégia de marketing eficiente, e colocar em evidência what matters, né? E aí, se alguém tiver interesse em ler as 280 páginas, seja bem-vindo, né? E aí, eu acho que um terceiro passo é o acompanhamento das métricas, é a execução, é simplesmente mostrar que você consegue melhorar. Você não consegue ter bons índices hoje, você consegue ter bons índices versus o passado, né? Então, o índice X, ele só é bom se foi X menos 1 há 2 anos atrás. Então, é importante a gente ver a evolução também. Então, para mim, é acesso à informação, marketing, divulgação dessa informação e acompanhamento das métricas e dos números, né? E tudo isso muito bem comunicado, eu acho que é o que a maioria das empresas estão tentando fazer e, obviamente, nem todas chegaram lá ainda, né? Ou talvez nunca chegue lá, né? Eu acho que é um processo contínuo, né? É um trabalho jornada, né? Exatamente, é uma jornada que não tem fim, é uma maratona sem fim, mas que tende a aumentar a percepção dos investidores, dos acionistas e dos colaboradores também, da sociedade no geral, né? Eu queria engajar. Acho que só fazer... Desculpa. Não, pode ir. Eu ia fazer um comentário em relação a esse ponto da comunicação, né? Porque eu acho que tem um termo que tem rodado muito esse mundo do ESG e dos investimentos, de alguma forma, chega também ao mundo dos investimentos de impacto, que é o greenwashing, né? O quanto que dá importância, acho que quando essa comunicação ela não é bem feita e quando ela não está, de fato, alinhada às práticas, com práticas consistentes, lastreada com práticas consistentes, né? É o que a gente começa a ver, essa perda de credibilidade, né? O greenwashing nada mais do que uma tentativa de lavagem, né, dessa atuação empresarial. Então, acho que as organizações que são sérias, as empresas que são sérias e que fazem os
os reports e comunicam da forma adequada, de alguma forma elas também elas se protegem e se posicionam, acho que de uma forma bastante importante, né? Eu queria só fazer acho que esse ponto ele tem ganhado bastante destaque aí na mídia, a gente tem ouvido falar também do social washing, tem vários washings surgindo, eu acho que é importante a gente cuidar desse ponto da comunicação e desse alinhamento com as práticas. E Vivi, a comunicação hoje, ela tá aí, né, tá na mão de todo mundo, tá na tela do celular, então, de fato, assim, você tem que ser genuíno, por isso quando eu falo a empresa quer certificar, quer montar um sistema de gestão de sustentabilidade, tem que ser genuíno, porque senão você vai estar extremamente exposto. Exatamente. Eu acho que essa discussão, né, ela abre muito um gancho para perguntar para o Márcio, né, se os investidores internacionais de fato veem as certificações FSC, Serflow, por exemplo, como indicadores de empresas com práticas ESG, né? Acho que tudo isso caminhou para essa pergunta. Isso é um fato? São indicadores legais? Tem coisas que parecem óbvias. Para mim, eu sei que as empresas são 100% certificadas, então eu dou como dado, né? Eu não tenho uma preocupação de que grandes empresas listadas, principalmente, não tenham práticas alinhadas com um bom manuseio, porque eu sei que são certificadas, mas de forma recorrente eu recebo perguntas, né? Se as empresas... Oi, será que eu... Você travou, mas a gente ouve. Aí, voltou. Voltou. Tá. Mas, assim, recorrentemente eu recebo demandas para olhar mais em detalhe os números de quantas empresas brasileiras têm certificação versus players de outras regiões, né? Então, de novo, o que parece óbvio para muitas pessoas ainda não é, né? Então, acho que o trabalho é começar do começo mesmo, né? É um assunto que pode ser complexo, mas antes de ser complexo, ele tem que ser simples, né? Eu acho que nem o simples a gente endereçou ainda, né? Então, eu, como comentei no começo, tem muita coisa que eu estou aprendendo ainda, né? E, para mim, o primeiro passo é entender o simples, para depois a gente começar a complicar as coisas, né? E tem muita coisa simples ainda que a Polly comentou sobre, eu não sei quanto tempo no Brasil que todo papel gráfico é feito com floresta plantada, né? Não era para a gente ter mais esse tipo de dúvida, mas ainda existe, né? É uma coisa tão básica. Então, acho que entender o que precisa ser comunicado, ter uma comunicação eficiente e justa, como a Vivian comentou, eu acho que sim, a gente tem que ser crítico ao que a gente vê, ao que a gente ouve, porque acho que está no meu papel, pelo menos, eu acho que aparentemente no da Vivian também, é ser crítico ao que a gente vê e escuta, e aí as empresas, eventualmente, né, se você for pego de calça curta, eventualmente você nunca mais vai querer ser pego de calça curta, né? Então, eu acho que é papel de todos começar pelo básico, tem muita coisa ainda para aprender, o básico já é relevante, acho que já é importante. Legal. Polly, Vivian, querem reagir a alguma coisa? Porque a gente está chegando já ao nosso final, temos aí só 6 minutos do nosso horário e a gente vai tentar fazer uma pontualidade por aqui, né? Porque a gente tem que respeitar aí o tempo do pessoal. Ficaram algumas perguntas em aberto, né? Acho que eu estou vendo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 que não foram respondidas. Acho que a gente pode pegar uma delas para responder, né? Essa eu já fiz, pode tirar. E eu vou pegar uma delas para responder, e aí a gente vai para os finalmente, mas já adianto para vocês que foi um prazer, foi muito bom. Eu aprendi muito e foi muito interessante toda essa discussão. Bom, tem uma aqui que ela não está endereçada muito bem, e aí quem puder pegar, já fique à vontade. Os pequenos empreendedores e produtores florestais dentro da própria certificação florestal enfrentam grandes dificuldades para cumprimento dos requisitos. Ampliando para o ESG, é esperado que encontrem dificuldades também. Como vocês acreditam que o mercado pode selecionar esses atores, ou mais do que isso, que aberturas existem para que estes sejam inclusos ao atendimento das demandas de mercado? Falando dos pequenos. Excelente pergunta. A gente sempre discute, quando a gente está discutindo os padrões, né? E como será esse padrão para o pequeno produtor? Eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Uma eu já comentei aqui, que é a questão da legislação.
Gente, a legislação, acredite, o arcabouço de legislação que a gente tem para essa questão de sustentabilidade, ela, no Brasil, ela é muito grande. Então, a gente sempre discute assim, qual o custo da certificação? O custo da certificação, ele é infinitamente menor do que o custo de atender a legislação. Então, quando você passa essa barreira da legislação, sem dúvida vai facilitar. Mas eu entendo a pergunta, porque quando a gente fala nas questões sociais, para um pequeno produtor para trabalhar, e aí a gente tem um produtor, por exemplo, que ele tem a família trabalhando com ele. Que às vezes ele pega ali o filho, o sobrinho, para ensinar aquilo que ele sempre aprendeu. E aí vem alguém dizendo assim, olha, você não pode colocar ele aqui porque ele é menor, né? Esse aqui não é um trabalho. Então, eu acho que tem uma questão cultural, né, que a gente enfrenta, que os padrões hoje, eles não estão, eles não conseguem chegar nesse ponto, porque ele é feito num padrão, no nível internacional, e às vezes a gente tem aqui dentro do Brasil, né, coisas muito específicas, mas quando a gente olha para a questão da ESG, eu acho que a gente tem que começar uma jornada. Nem se a gente olhar para as grandes empresas, como o Márcio tem colocado assim, não está tão bom, está bom porque a gente olha, compara com o passado. Então, eu acho que é sempre uma jornada, por isso que eu falo que é a consciência, entender o que eu quero e como eu quero implementar isso, e que mercado e onde eu quero acessar, isso é importante, porque aí eu vou conversar com o meu cliente, eu vou conversar com o mercado, com a minha cadeia, e entender onde é que é esse elo, né? Eu vejo também que as grandes empresas, de uma certa forma, para pequenos produtores, ela vem colaborando, né, porque para você fornecer para uma grande empresa, você tem que minimamente atender padrões de legislação, então, de alguma forma, vem ajudando, mas o que eu falaria aí para um pequeno produtor, né, um pequeno médio produto que está começando, assim, buscar um pouco desse entendimento da legislação e buscar de entender como eu faço e o que eu preciso viabilizar para que eu tenha a legislação. E aí eu acho que já vai abrindo caminhos e portas aí para estar dentro desse mundo ESG. E não se comparar à complexidade de uma grande empresa. Perfeito. Alguém quer complementar? Ok, gente. Então, estamos chegando ao nosso fim, infelizmente, mas trataremos de tentar responder, né, essas perguntas que ficaram, foram pouquinhas, então a gente vai pedir também depois enviar para os nossos convidados. Como recado final, né, queria agradecer muito a participação. Muito obrigada de verdade a todos os participantes e a todos os convidados. E algumas pessoas reportaram aqui para a gente uma dificuldade de acessar a plataforma, né? Mas para os próximos a gente vai resolver esse problema, vamos liberar a gravação também desse webinar para que vocês possam assistir. Então, quem teve dificuldade, a gente vai disponibilizar essa gravação aqui, tá bom? Esse webinar está gravado. Então é isso, gente. Chegamos aqui às 18h59. Eu queria só repassar, então, os nossos... né, se vocês querem também fazer uma fala final, e aí a gente passa para os nossos recados. Eu queria só agradecer, Júnia, pelo convite, aos meus colegas aqui de painel, a Poli, a Vivian e você também. Desejar saúde para o David e para a Dani. E obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Também quero agradecer o convite, a oportunidade de compartilhar um pouco aí dos conhecimentos, né, adquiridos aí nessa jornada de aprendizado. Agradecer também aí os meus parceiros aí nesse debate virtual. Muito obrigada aí, Anel, pelo convite. Espero que estejam aí todos bem, família, seguro. Desejo votos aí de melhoras para o David e para a Dani. E qualquer coisa podem acionar ali pelo LinkedIn. A gente tenta responder aí as perguntas que não deram tempo. Conte comigo aí. Obrigada, Poli. Também queria super agradecer, acho que foi um bate-bola muito legal, acho que esse mundo, a gente sempre tem muito o que aprender aí no mundo das certificações, eu sempre aprendo muito quando eu escuto e que eu participo de conversas como essas. Eu coloquei aqui no chat um convite para quem quiser, de alguma forma, se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre o mundo dos investimentos e negócios de impacto. A gente está organizando um fórum nos dias 8, 9 e 10 de junho, que se chama Impacta Mais, e o objetivo desse fórum é justamente discutir
essa agenda ESG e investimento de impacto. A gente vai ter um painel e várias atividades sobre esse tema, também dialogando com o papel das grandes empresas nesse campo dos investimentos em negócio de impacto. A programação está toda no site, que eu já coloquei aqui no chat, então, super obrigada, e fica aí o convite para quem quiser continuar essa conversa lá. Joia, muito obrigada. E aí, então, finalizando, né, só relembrar os recados iniciais, a gente passa no fim também. Os próximos webinários estão aí na tela, a gente vai ter no dia 30/6 a gestão de compliance e a venda de produtos certificados. Vocês podem se inscrever no site e estar inscrito. Pode passar para o próximo. Lembrando também que o Neobook vocês vão receber na segunda-feira que vem, sobre esse webinar, sobre o tema ESG. E, por fim, o nosso grande spoiler do dia, que foi a abertura, né? A gente vai lançar o Neo Experience, que são as turmas novas para manejo, coque e madeira controlada. Então, fica ligado, na semana que vem, provavelmente abre as inscrições. E aí, quem quiser participar dos treinamentos, né, é só acessar lá e fazer a inscrição. Tá joia? Então, é isso. Despedir de todos vocês. Muito obrigada pela participação. E a gente se vê aí daqui a um mês. Beleza? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.